Olá! Hoje no programa Deus tem o Melhor, vamos começar a explicar como funcionam os nossos ministérios um por um, começando pelo Ministério do Socorro. Teremos devocional, uma matéria sobre os cursos que estão acontecendo agora na Fundação Afifiarão. Mostraremos o avivamento que está acontecendo na nossa rede de adolescentes e teremos uma participação especial do pastor Wesley Pereira, da Igreja da Cidade, na Palavra Renovada. Está imperdível, fique atento porque agora está começando o Deus tem o Melhor. Olá, muito bom dia! Tudo bem com você? Vamos aproveitar que o programa está recheado de coisas boas e começar este domingo, como todos os dias devem ser, sendo edificados pela palavra. Vamos para o nosso devocional. Bom dia, meu nome é Elisângela e eu convido você para mais um devocional. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, parte B, que está escrito: mas o justo viverá pela fé. O profeta, no contexto ao qual nós vamos falar, ele observava ao seu redor e ele percebeu que o povo estavam com atitudes desenfreadas, pecaminosas. Então, Abacuque, ele começa a observar que todas as classes sociais, todas aquelas pessoas estavam vivendo uma vida totalmente levada ao pecado. E os piedosos daquela época em Judá, eles clamavam a Deus para compreender a lógica daquela situação. E de que situação nós estamos falando? A situação que Judá vivia. Judá estava debaixo de uma ameaça divina e essa ameaça divina trazia sobre Judá uma punição, a qual Deus usaria a Babilônia para levar tal punição. E nesse contexto, Judá vivia em aflição, dor e medo. O período era de grande instabilidade política e social. Olhando para esse cenário, vamos para cá, para a nossa nação chamada Brasil. Analisando ao seu redor, como está? Como está o nosso povo? Como está a nossa nação? Orando ao Senhor, Deus falou profundamente comigo e esse tema foi dado por Ele. Viva pela fé, não retroceda. E o Senhor libera uma palavra para você que está ouvindo, para você que tem compromisso com essa nação, para você que está assim como Abacuque, olhando e observando como está o nosso povo e se preocupa como que Deus está nos vendo. Deus falou profundamente ao meu coração e dizia: chorem sacerdotes, ministros do Senhor, arrependei-vos dos maus caminhos, rendei louvores e adoração ao meu santo nome. E ele continua: derramarei da minha glória e em breve os ímpios conhecerão o poder da minha flecha reluzente. Tenho preparado o meu arco. Nada ficará impune, meus olhos estão a observar. Você que tem vivido os dias difíceis, essa palavra é para você. Os olhos do Senhor estão a nos observar. Assim como os justos clamavam em Judá, em meio a todo aquele contexto de dor e sofrimento, o Senhor também está lhe ouvindo. O Senhor está me ouvindo. O Senhor está ouvindo a igreja. E o Senhor continua: levantarei um exército que marchará comigo em um só propósito, desapegado de tudo, aquele que vive pela fé. Um exército com marcas de dores, marcas de sofrimento, de gemido. Um exército que no tempo dele será levantado. E o Senhor continua: no tempo dele esse exército despertará e ele mesmo conduzirá esse exército. Porque o Senhor está nos convocando a viver pela fé, a não retroceder, a não buscar um outro caminho, a confiar nele nos dias difíceis. A chamada do Senhor para mim e para a sua vida é: confie nele. Confie, está difícil, permaneça.
Faça parte desse exército. Faça parte desse exército que vai viver um só propósito com Deus. Faça parte desse exército que tem chorado e tem gemido, mas que sabe que a vitória vem dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha trazer sobre o nosso povo tempos de refrigério e paz. Que o Senhor venha trazer sobre a sua casa, a sua família, tempo de refrigério e paz. Continue firme, continue confiante, continue vivendo pela fé, porque o justo, a chamada dele é viva pela fé. Amém? Deus te abençoe, graça e paz. Amém. Muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo aqui na Família Renovada. E uma delas é na rede de adolescentes. Os jovens de 13 a 17 anos estão vivendo algo poderoso que não é muito comum de se viver nos dias de hoje. Vamos entender melhor sobre tudo isso agora. A rede adolescente é um lugar de muita alegria e para mim é muita satisfação poder fazer parte desse ministério, ensinando essa geração como eles devem se posicionar em Deus. Então, estar aqui servindo ao Senhor na rede adolescente é realmente grandioso, porque é uma fase muito importante dessa nova geração, daquilo que o Senhor tem para fazer através deles, e poder fazer parte desse novo entendimento, dessa maturidade nessa geração é grandioso. Então, para mim, é satisfatório fazer parte desse ministério, estar aqui nesse ministério, podendo ajudar a igreja a crescer e alcançar novas vidas, começando na fase da adolescência, né? Então, me sinto muito honrado em Deus em poder estar aqui servindo ao Senhor e sendo líder desse ministério aqui da Rede Adolescentes. Adolescentes, para mim, é como uma segunda casa. Um lugar onde eu aprendi muitas coisas, um lugar que eu cresço em Deus. Uma segunda casa para mim. Aqui é um lugar onde eu posso me derramar, um lugar onde eu me sinto bem, um lugar onde eu quero estar todo domingo, um lugar onde eu sinto Deus aqui, eu sinto céus e terra nesse lugar. Eu me sinto muito confortável aqui na rede adolescente. Aqui é um lugar tipo assim, que tem muitos ensinamentos na fase muito importante das nossas vidas, né? Que é a adolescência. Então a gente aprende muito sobre como a gente pode glorificar a Deus nessa fase, como nós devemos nos posicionar, como nós devemos ser a partir da palavra, como nós devemos seguir a palavra no nosso dia a dia. Então, para mim, aqui é um lugar muito louco, muito extraordinário, porque a gente pode adorar Ele livremente, a gente pode sentir a presença dele bem pertinho. Aqui é um lugar onde os céus são abertos. Aqui é um lugar de aprendizado, aqui é um lugar onde a gente aprende e é moldado na presença do Senhor. Aqui é um lugar onde a gente tem acesso, aqui é um lugar onde a gente pode ser nós mesmos. Aqui a gente pode glorificar o Senhor verdadeiramente e a gente é ensinado a isso todos os dias. A rede de adolescentes é um lugar tremendo que eu estou aprendendo bastante. Você mesmo que é adolescente, todos os domingos, às 10 horas da manhã, no Templo Anexo da Igreja Renovada, está acontecendo um grande mover do Espírito aqui com todos os adolescentes. Eu gostaria que você fizesse parte disso. Vem para a rede você também. Será poder de Deus na tua vida para você viver a expansão do reino em 2025. Bora? Toda semana, o nosso Ministério do Socorro atua na cidade, orando pelas pessoas que estão nos hospitais, enfermos, doentes e necessitados.
Mas não é simplesmente orando de casa, nós vamos até elas, intercedendo pela misericórdia e pela cura de Deus nesses momentos difíceis. Muitas pessoas têm vivido milagres sobrenaturais e agora você vai conhecer melhor esse ministério e conferir um pouco desses milagres. O Ministério do Socorro está aqui hoje no Pronto Socorro para orar, para fazer aquele momento de auxílio espiritual junto às pessoas que vêm procurar restabelecer sua saúde. E o Ministério do Socorro tem tido esse trabalho extraordinário nos hospitais, nas UPA, no pronto-socorro. E é algo extravagante da parte de Deus. Graça e paz, eu me chamo Mara, estou nesse ministério evangelístico, esse ministério de socorro há algum tempo. Depois que Deus me curou de um AVC, fez um milagre na minha vida, Ele também me chamou para orar pelos enfermos, para visitar os hospitais e tem ardido muito forte no meu coração orar por essas pessoas. Assim como eu passei por essa dificuldade, assim como Deus me curou, eu creio que através da oração, através desse trabalho, nós vamos conseguir alcançar muitas vidas e vamos conseguir fazer com que essas vidas também recebam a cura. Nós estamos aqui no Pronto Socorro já há algum tempo e muitas vidas têm aceitado as nossas orações, elas têm sido abençoadas através disso, porque Deus opera em todos os lugares e aqui nós clamamos, aqui nós pedimos, aqui nós oramos pelas pessoas e transmitimos para ela de alguma forma a nossa fé, para que a fé dela também sejam ativadas e elas consigam receber o que o Senhor tem para a vida delas e que é através de Jesus que nós somos libertos, através de Jesus que nós recebemos a cura que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. E nós temos visto muitos milagres, nós temos visto pessoas que estavam na UTI tendo alta, nós temos visto pessoas que estavam no momento que chegamos aqui com muitas dores no corpo e a partir da oração ela já ficou melhor, as dores acabaram. Nós temos visto muitos milagres e Deus tem nos usado o Ministério do Socorro de uma maneira extraordinária e extravagante e nós estamos felizes por isso. Enquanto nós estamos aqui orando por essas pessoas, Deus tem feito milagres extraordinários. Deus tem nos usado para que a gente possa levar essa palavra para eles de conforto e a nossa oração. E um dia nós estávamos aqui e tinha uma moça que estava com uma fisionomia de sentimento de muita dor. E nós pedimos para orar por ela e eu perguntei para ela o que ela tinha, o que ela estava sentindo e ela disse que estava com o início de trombose e tinha tomado uma medicação. E aí eu pedi para orar por ela. Eu também já tive trombose quando eu tinha 25 anos de idade e a gente orou por ela, né? Ela estava sentindo muitas dores e ela me perguntou, isso tem cura? E eu falei para ela, tem sim, tem cura sim, em nome de Jesus você vai ser curada, né? Então Deus me levou para orar pelaquela mulher que estava passando pelo mesmo problema que eu já passei. Deus nos leva para alguns lugares a passar por algumas situações para que nós possamos ajudar outras pessoas a terem mais fé e que tudo é possível através do nome de Jesus. Uma outra situação foi no mesmo dia, veio uma moça, ela veio pedir para a gente orar por ela e quando nós perguntamos qual era a enfermidade dela, ela disse que estava com suspeita também de trombose, que tinha tomado uma medicação e nós também oramos por ela. Então naquele mesmo dia nós oramos por duas pessoas que não foi coincidência, elas estavam com o mesmo problema que eu tinha passado e Deus nos levou a orar por elas para que elas fossem curadas e eu creio no nome de Jesus que elas foram alcançadas, né? Outra situação foi que nós estávamos orando por uma senhora que estava muito cansada, assim, com muitas dores, sentada no banco e depois que nós terminamos de orar, a alegria no rosto dela era nítido e ela disse, eu gostei muito da oração de vocês, agora estou me sentindo melhor. Assim que a gente terminou de orar e ao lado dela tinha uma jovem e aí nós perguntamos, você já tem Jesus? E a mocinha disse, não, eu ainda não tenho Jesus. E nós oramos por ela, ela quis aceitar Jesus naquele momento e uma vida foi ganha naquele dia, né, naquela tarde em que nós estávamos aqui. Então esse trabalho é muito importante, convido cada um de vocês que Deus tocar no coração, que vocês venham fazer esse trabalho conosco, que vocês venham junto conosco, porque é uma obra tremenda. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo, cumprindo o chamado que o Senhor nos deu, Deus está cuidando de nós, está cuidando dos nossos e essa obra é maravilhosa.
Deus tem usado a sua igreja, o seu povo, para trazer essas orações. E nós queremos lhe convidar. Venha, participe. É algo extravagante que você vai receber da parte de Deus. E as pessoas que estão nos hospitais estão agradecendo esse momento e essas orações que você está trazendo para eles. Que sobrenatural! Se você quiser participar ou saber mais sobre esse ministério, venha nos visitar aqui na Igreja Renovada. E agora chegou a hora de conferirmos mais das atividades da Fundação Anfitrião, que inclusive está com um curso novo acontecendo. Confira! O foco do nosso curso é treinar e capacitar vocês que são da igreja, que são membros, que são voluntários, que tiveram um dia uma curiosidade, alguma coisa, mas que fazem parte, né? Que viram a necessidade de se profissionalizar nessa área e estão aqui buscando esse conhecimento. Nós temos a mesa de som, né? Que é o equipamento que a gente mais vai mexer, que é onde ela controla tudo aquilo que está acontecendo no sistema de som. A gente vai ter amplificadores que eles vão dar o final, né? Se for caixas passivas, como essas aqui, que elas precisam de alimentação, elas também são a energia da caixa. Nós vamos ter processadores de áudio, né? Que é o que vai separar as faixas de áudio, de frequência e cada alto-falante. E tem as caixas de som, que foi aquilo que a gente viu nas aulas passadas. Ofertado pela Fundação Anfitrião. A Fundação Anfitrião é uma entidade que é sem fins lucrativos, né, como vocês sabem, então vocês não estão pagando nada pelo curso. E a fundação é uma fundação que ela sobrevive de ofertas, né? Então, assim como vocês foram alcançados, estão sendo alcançados com esse conhecimento, né, de forma gratuita, que vocês possam estar utilizando isso também para falar para outras pessoas. Olha, tem a fundação lá, tem curso assim, assim, assado. A minha vida ela foi edificada, ela foi abençoada, tanto profissionalmente como espiritualmente, através dos cursos da Fundação Anfitrião. Se você puder, nos ajude a fazer a Fundação Anfitrião crescer, seja financiando as atividades ou contribuindo com seu tempo e conhecimento. Juntos, somos mais fortes e podemos transformar milhares de vidas. Entre em contato conosco ou faça uma visita à nossa sede na Rua Jaguari, número 61, Isaura Parente. E agora chegou a hora da palavra renovada. Hoje teremos a participação especial do pastor Wesley Pereira, da Igreja da Cidade. Prepare o seu coração, porque Deus tem uma palavra poderosa para você. Há uma palavra queimando no meu coração por esses dias. E geralmente quando a palavra queima no meu coração, eu vivo a palavra primeiro, eu vivo a palavra antes de pregá-la. Essa é uma das formas que Deus trabalha com os profetas. Eles primeiro sentem na pele, vivem a palavra para depois compartilhá-la. O tema da mensagem para o seu coração nessa noite é: o segredo está em permanecer. O segredo está em permanecer. Eu começo essa mensagem dizendo para você que só conta a história quem permanece. Só conta a história quem permanece. Só libera unção, só libera intimidade, só libera testemunho aqueles que permanecem. E aí eu estava meditando nessa manhã, acordei no hotel e resolvi correr. Eu não sabia que o sol às 7 horas já é sol. Porque lá em São José, às 7 horas está friozinho ainda. Mas beleza, eu me propus a correr. Eu me comprometi com alguns irmãos, falei, vou correr, que eu não vou passar vergonha. E vou postar para provar que eu corri. E aí corri ali naquele, acho que é IP. Meu Deus, é a praia de vocês. Aleluia.
Eu corri ali nessa manhã, né, antes de ir para a igreja do apóstolo Alexandre, a igreja da Aliança, e eu faz um tempo que eu não corria. Essa é a verdade. A minha barriga, ela fala isso. Fazia um tempo que eu não corria, eu voltei a correr esses dias. E fui correr hoje pela manhã. Percebi que eu não estou muito, né, atleta ou atlético. Eu estou conseguindo correr. Mas veio essa palavra no meu coração, porque enquanto eu corria, eu não sei se você corre, se você anda de bike, se você faz alguma atividade física, mas para mim, presta bem atenção, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver. Para mim, os últimos quilômetros da corrida são os mais complicados. Os últimos kms da corrida são os mais desafiadores, porque nos últimos quilômetros começa uma batalha na minha mente, o Wesley contra o Wesley. Tipo assim, Wesley, já tá bom. Você já correu uma boa quantidade de quilômetros. Você não precisa ir até onde você se propôs. Não tem ninguém te olhando, pode parar. É loucura. Não precisa completar. Não precisa ir até o final. Você pode parar na metade, não tem problema não, ninguém vai pegar mal com você. Essa é a minha mente, trabalhando contra a minha própria mente, para que eu não termine a corrida. E isso é muito espiritual, irmão, sabe por quê? Porque muitas das coisas que Deus preparou para você viver neste tempo, podem estar a uma oração, a uma semana, a um dia, a uma hora de você. E o que vai separar você daquilo que Deus preparou para você, é se você vai chegar até o final. É se você vai permanecer, se você vai aguentar até o fim. Eu comecei falando aqui que só conta história quem permanece. Porque a verdade é que a nossa vida é feita de processos. Ou você está no processo da vida, ou está dentro de vários processos dentro do processo da vida. Querendo ou não querendo, querido irmão e querida irmã, você está dentro de um processo. Aí eu coloquei aqui algo muito interessante. E vou contextualizar a mensagem. Só é liberado para o destino aquele que vive e aceita processos. O nosso Deus é um Deus de processos. Nossa, pastor, achei que a palavra era um pouquinho mais avivada. Mas a questão é que o processo te prepara para a bênção. O processo te prepara para a nova estação. Porque a nova estação não aceita alguém com mentalidade velha. Olha que interessante. Jesus foi o nosso maior modelo, talvez, de processos. Olha aqui para mim. Jesus poderia ter nascido com 30 anos, sim ou não? Surgido, sim ou não? Meu pastor fala que tudo que nasce grande é monstro. Mas Jesus poderia ter vindo com 30 anos, viver 3 anos aqui e vazar, porque não foi fácil. Mas por que Jesus vem como um bebê? Olha só, Jesus aceitou os processos de ser bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, ser batizado, tentado, traído, ovacionado, crucificado, ressuscitado, para no final ser glorificado. Jesus veio nos ensinar que são os processos que nos promovem. Porque os processos nos testam. Os processos nos fortalecem. Os processos nos dão mais intimidade. Os processos fazem algo com nós chamado, eu tenho que colocar o joelho no chão. Os processos tornam as vitórias mais gostosas. E Jesus nos ensinou isso. Que a vida é feita de processos. Irmão, irmã, se você estava correndo até hoje de processo, chegou a hora de você cair de cabeça neles. Agora diminuiu a glória. Ficou mais fraco agora o glória, hein? Jesus foi um modelo de processos. Dizendo, olha a importância de você passar fase a fase. Aprender tudo o que tem que aprender em cada fase. Agora presta atenção aqui. Eu vou dar o exemplo de 3 homens aqui. O primeiro homem na Bíblia foi o jovem rico. Alguém sabe o nome do jovem rico? Levanta a mão aí. Sabe por que você não sabe o nome dele? Porque o jovem rico simplesmente não aceitou nem começar o processo.
Tem muita gente perdendo de marcar a história, marcar a geração, viver algo diferente com Deus na sua vida, porque não está aceitando nem entrar em processo. Jesus está de frente do jovem rico e fala: você quer me seguir? Eu estou achando que você pode ser meu 13º discípulo. Estou parafraseando, tá? E ele fala: como é que eu faço para ser isso aí? Já cumpriu os mandamentos? Direitinho, Jesus, direitinho. Então faz o seguinte: vende tudo que você tem e me segue. A Bíblia diz que a cara do jovem rico caiu. A cara dele caiu. Porque o que Jesus deu para ele foi um processo. Eu estou falando de um menino que talvez tinha tudo, todo o potencial, todo o conhecimento para andar com Jesus, mas ele não tinha uma coisa: o coração. Então o jovem rico não aceita nem entrar em um processo. Ele não é lembrado, ele não foi um discípulo. Um outro homem na Bíblia se chama Judas Iscariotes. Quem conhece ele? Meu pastor disse que vai ter uma ala no céu com Judas, Adão e Eva. Aquela ala é fechada. Porque todo mundo vai querer ver quem eles são. E sei lá. Mas Judas foi um homem chamado por Jesus, e ele tinha talvez tudo também que era necessário para ser um homem de influência no ministério de Jesus, assim como o jovem rico. A questão de Judas é que Judas ele entra no processo, mas do meio para o final ele abandona. O jovem rico nem começa. Judas entra no processo, começa a andar com Jesus, senta na mesa, mas a Bíblia diz que ele prefere trair. Eu aprendi uma coisa aqui, pensando na vida de Judas. Gente, olha aqui para mim. Mais importante do que a mesa que você senta é como está o seu coração. Mais importante do que o lugar que Deus vai te colocar é como está o seu coração. Mais importante do que as coisas que Deus vai colocar na sua mão é como está a qualidade do seu coração. Porque Judas tinha tudo para ser influente, estava andando com Jesus, estava vendo os milagres, mas no meio do processo, Judas resolve trair Jesus e abandoná-lo. O jovem rico nem entra no processo. Judas entra e sai do meio para o final. Agora tem um outro homem aqui, que esse ninguém dava nada por ele. Esse homem, quando Jesus chamou ele, com certeza os outros falaram: não é possível que Jesus chamou Pedro. O jovem rico não deu bom. Judas vai ser mais ou menos, mas quando Jesus chama Pedro, Jesus contraria tudo que os seres humanos achavam. Jesus contraria todo tipo de requisito, por exemplo, de um homem para andar com ele, com o mestre. Jesus chama Pedro, Pedro aceita. Pedro entra no processo. E a Bíblia diz que simplesmente Pedro, que era alguém que contrariou o coração das pessoas, porque aceitou o processo de andar com Jesus, ser chamado de Satanás, ter sido contrariado várias vezes, chamado a atenção, porque Pedro aceitou o processo. A Bíblia diz que aquele homem improvável, simplesmente porque aceitou e viveu o processo, foi chamado de pai da igreja. O processo tem o poder em Jesus de transformar um improvável num provável. Deixa eu falar uma coisa. Como foi a sua criação? Deixa eu falar uma coisa, ou te perguntar uma coisa. Como foram as oportunidades para você até aqui? O que você ouviu dos seus pais, ou o que você não ouviu? Talvez o que você viveu até aqui te tornou um improvável. Tipo assim, ele não vai viver além dos pais, ele não vai muito longe. Ela não vai conseguir muita coisa, porque olha a história dela, olha a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, não importa tanto como foi a sua vida, importa a sua atitude hoje de entrar num processo com Jesus, para ser transformado de alguém improvável para alguém provável no Senhor. O jovem rico tinha tudo, mas não quis nada. Judas tinha o necessário, entrou e saiu. Pedro era o contrariado, mas tinha um coração de filho para aceitar os processos. Nessa noite, no nome de Jesus, você vai sair daqui gostando um pouco mais de processo.
Eu costumo dizer, você precisa se preocupar se você não está num processo. Porque todos que estão dentro de um processo estão indo para algum lugar. Porque na vida do crente, tem crente aí nessa noite? Na vida do crente, os processos têm dois objetivos principais. O primeiro, fazer de você alguém melhor. E o segundo, te transformar num testemunho para as pessoas. Não tem outra. Não tem outra coisa. O que você está vivendo hoje, independente do nível que é, tem essas duas finalidades. Deus está transformando você em alguém melhor e Deus está construindo em você um testemunho para um faz de novo. Porque toda vez que você vive, termina e é abençoado num processo, você se torna um testemunho. E um dos significados de testemunho é faz de novo. Quando as pessoas olharem para a sua história, há uma unção liberada para um faz de novo na vida delas. Continuando aqui. A Bíblia diz em Lucas 9:62. Você pode abrir, se você quiser, aí a Bíblia. Na Bíblia NVI, na versão NVI. Mas Jesus lhes disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Eu vou repetir aqui. Todo aquele que põe a mão no arado, ou seja, todo aquele que começa alguma coisa, se envolve em alguma coisa, entra em um processo espiritual. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, desiste, abandona o processo, não está apto para representar o reino de Deus. Nessa noite, de alguma forma, igreja renovada aqui em Rio Branco, de alguma forma, Deus está desautorizando você a desistir. Nessa noite aqui, de alguma forma, Deus está nos proibindo de abandonar os processos. Ah, pastor, mas o ambiente do meu trabalho não está fácil. Eu quero ser mandado embora, eu quero sair dali. Talvez nessa noite Deus vai te dizer, vai falar ao seu coração, vai chegar a hora de eu te promover, mas você será exaltado lá primeiro. A Bíblia está dizendo que Ele não tem prazer em quem olha para trás, em quem desiste, em quem sai de processos. E gente, vamos lá, vamos falar a verdade. Nós estamos vivendo num tempo, numa geração, onde o que é pregado aí é o seguinte: se não está bom no casamento, você para. Se não está bom no emprego, sai. Se o curso não é o que você gosta, abandona. Está sendo construída uma narrativa de processos descartáveis. Não está bom, troca. Não está bom, manda embora. Não está bom, sai. Não está bom, abandona. Agora, quem nós estamos nos tornando abandonando os processos? Que tipo de história nós estamos construindo, não sendo resilientes? Que tipo de testemunho nós estamos dando? Olhando para a Bíblia e vendo um Jesus que não só se importou com o processo, viveu o processo. No processo foi injustiçado, mas no final do processo foi glorificado. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de crentes nós somos? Se nós um dia começamos algo e porque ficou um pouquinho mais difícil a gente abandonou. Não sei se eu volto aqui um outro dia. Mas uma coisa eu sei. Se você permanecer, se você resolver ficar, se você resolver ser resiliente, no final a vitória chega. No final as coisas acontecem. Alguns pontos aqui para a gente refletir. Então guarda no seu coração. Não há prazer em Deus naquele que desiste. Abandona o processo. Lança a mão do arado, inicia alguma coisa e não termina. Primeiro, que pode atrapalhar o seu processo. Quem aqui nessa noite se identifica vivendo um processo em alguma área da vida? Levanta a mão aí. Está todo mundo em algum processo. Está todo mundo, entre aspas, sofrendo em alguma área. É normal, porque aqui não é o céu. Aqui não é o céu. O mundo não é perfeito. Olha só, 4 coisas que podem atrapalhar o seu processo. É para você ouvir e é para você aprender. Primeiro, perder o foco no meio da corrida. Lembra? Eu estava correndo hoje de manhã.
Várias vezes eu tentei perder o foco. Eu tentei perder o foco. Várias vezes eu me distraí. E por várias vezes eu tentei parar. Olha só o que a Bíblia diz em Filipenses 3,13. O apóstolo Paulo falando. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Isso aqui é forte demais, gente. A sua criação, a sua família, os problemas da sua vida, eles podem te prender ou te impulsionar. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu não penso que eu aprendi tudo, que eu vivi tudo, mas uma coisa eu estou fazendo. Me esquecendo das coisas que ficaram para trás. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é não honrar o que aconteceu, é acreditar que o melhor ainda vai acontecer. Ah, você não pegou isso aí. O apóstolo Paulo está nos aconselhando. Ei, se o seu passado foi bom, Deus tem o extraordinário no seu futuro. Se o seu passado foi complicado, Deus vai te dar uma nova vida a partir de agora. Mas está na nossa mão. Gente, é uma palavra poderosa. Me esquecendo das coisas que ficaram para trás. Tem muita gente que sabe que o retrovisor do carro é para olhar só de vez em quando. O nosso foco tem que estar no para-brisa, por isso que o vidro é maior. O seu passado olha pelo retrovisor, só de vez em quando. Olha o apóstolo Paulo falando, me esquecendo das coisas que ficaram para trás, estou avançando para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A medalha, o troféu, a vitória, o fim do processo é no final da corrida. Vem uma unção sobre nós nessa noite para não parar no meio do caminho. Você está orando até hoje. Já fez vários jejuns e vários votos e ainda não aconteceu. Não pare. As suas orações, seus jejuns, os seus votos estão acumulados. Uma hora a taça vai virar. Aleluia. Gente, ó, eu estou com 35 anos, 35. Eu estou tentando ser pai, estou trabalhando toda noite. Quando a minha esposa deixa. E aí, por onde eu vou, eu falo que eu quero ser pai. Eu falo que o nome da minha filha vai ser Lívia. E a Thaís fala assim, cara, toda hora você fala. Mas para que falar toda hora? Falei, Thaís, duas coisas. Primeiro, estou provocando Deus com a minha fé. E segundo, me comprometendo com as pessoas que me ouviram. Porque quando eu for pai, quando a Lívia chegar, todas as igrejas que eu preguei e falei, e se alguém me segue na rede social, vai ver que o que Deus falou para mim, eu acreditei, aconteceu. Eu não vou parar de orar, não vou parar de profetizar, porque eu acredito no que Deus prometeu para mim. Então, no nome de Jesus, nessa noite, para você não se desviar do processo, se esqueça das coisas que passaram. Repete comigo assim, eu não sou meu passado. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Aleluia. Uma segunda coisa que pode atrapalhar você no seu processo. Dar ouvido a vozes estranhas. A voz estranha é a voz que você não conhece. Tem muita gente, olha aqui para mim, vou te libertar agora. Tem muita gente que quer te dar conselho e feedback, mas nunca ganhou o seu coração. Não sei se você entendeu isso aí. Tem muita gente que quer dar palestra em você, conselho para você, feedback para você, mas nunca ganhou o seu coração. Está na sua mão quem você vai ouvir e quem você não vai ouvir. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, João 10:5. Tem ovelha do Senhor aqui? A Bíblia diz, as ovelhas, os filhos, nunca seguirão uma voz estranha. Tem muita gente parando no meio do processo porque está ouvindo voz errada, conselho errado. Tem muita gente sofrendo no meio do processo porque está dando a chave do coração para qualquer pessoa.
Tem muita gente abandonando o processo porque está deixando sentar na mesa alguém que não está comprometido com a sua vida, mas só quer saber como você está. A Bíblia está dizendo que as ovelhas, os filhos, não conhecem vozes estranhas. Pelo contrário, a Bíblia diz, elas não reconhecem a voz estranha e fogem. E aí eu coloquei aqui, o que Jesus fez, o que fez Jesus ter sucesso em seu processo na terra, foi continuar ouvindo a voz de seu Pai. Olha aqui para mim, já estou indo para o final já. Se você perder o foco no meio do processo, você consequentemente vai abandoná-lo, não vai chegar ao final e não vai viver o que Deus preparou. Em segundo lugar, você pode abandonar o processo se você dar ouvido para vozes erradas. Olha que interessante, olha para mim aqui. Quando Jesus vai ser batizado, a Bíblia diz que quando João o batiza, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele, e ele ouve uma voz do céu dizendo o quê? Que ele é o quê do Senhor? Filho. O Deus Pai diz, olha, aí está o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha o que Deus me falou. Uma vez que Jesus ouviu a voz do Pai no batismo, bastou para viver 3 anos de ministério. Você não vê Jesus depois do batismo perguntando, Pai, você é meu Pai mesmo? Ô Pai, você é meu Pai, você está comigo mesmo? Jesus me falou, Wesley, por que que você acha que eu tenho que repetir o que eu já te falei mais de uma vez para ser verdade? Se eu falei uma vez, é verdade, pronto, acabou. Tem gente perguntando para Deus algo que ele já respondeu. Não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Jesus ouviu a voz do Pai uma vez. Foi para o deserto, o diabo foi tentar ele falou, eu sou filho do Pai. Você acha que eu vou transformar pedra em pão? E vou impedir os anjos de descerem e me alimentarem? Eu sou filho do papai, sou filho de papai. Se você está dando ouvido, a vozes estranhas, é porque você ainda não resolveu a sua filiação. Você não sabe quem é seu pai. Tem gente tomando decisão em conselho alheio. Tem gente tomando decisões porque ouviu falar, porque pensou que seria bom. Não! Um filho de Deus que vive processos, ouve apenas a voz do Pai, e a reconhece, e a obedece, e desfruta disso. Já ouviu aquela frase, meu ouvido não é pinico? É isso aí. O que ecoa dentro de mim e tem que ecoar dentro de você é a voz do seu Pai. Pega a mão direita, a mão direitinha assim, ó. Faz tipo um sinal de volume assim, ó. Aí assim, ó. Vozes estranhas, abaixa. Voz do Pai, aumenta. Outra glória, aleluia. No nome de Jesus. Você vai ouvir a voz do seu Pai diariamente, de diversas formas, mas vai reconhecê-la. Ninguém vai mais desanimar você dos seus processos. Sabe por quê? Porque a voz dessas pessoas vai estar baixa e a voz do seu Pai vai estar alta em você. Está comigo ainda aqui? Uma terceira coisa que pode atrapalhar o seu processo. Essa aqui pegou para mim, tá? Essa pegou. Uma outra coisa que pode atrapalhar o seu processo. Negligenciar o processo só porque ele não está do seu agrado. Tem muita gente negligenciando, abandonando um processo, porque o processo não está do jeito que ele ou ela pensava que seria. Você já ouviu aquela frase assim, ó? Olha, eu não estou sentindo paz, eu não quero. Já ouviu? Eu não senti paz, Deus não está aí. Quem disse que a paz que Deus dá, é a paz que a gente enxerga. Quem disse que o processo de Deus combina com tudo que você achou que ia ser? Quem disse que o processo de Deus é bem calculado, humanamente falando? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 2 Timóteo 1,6.
Timóteo estava passando por uma fase complicada no seu ministério. Olha o que o apóstolo Paulo fala para ele: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. É Deus dizendo, através do apóstolo Paulo para Timóteo: se o processo está complicado, não está parecendo que Deus está aí, se o processo não está do jeito que você imaginava, está um pouco confuso, um pouco complicado, você precisa, sabe do quê? Se lembrar de quem você é em Deus. Tem muita gente abandonando o processo porque está difícil, está apertado. Só que é o seguinte, com o Filho de Deus, quanto mais aperta, melhor fica. Você não vai negligenciar o seu processo, sabe por quê? Deus está transformando essa uva que você é num vinho. Tem gente aqui que estava na fase do cacho de uva. Só que o cacho de uva é o seguinte, dura só alguns dias e alimenta só algumas pessoas. O cacho de uva é assim, dura alguns dias só e alimenta algumas pessoas. Agora, o cacho de uva pisoteado e transformado num vinho, quanto mais tempo passa, melhor fica. Está sendo esmagado? Está sendo pressionado? Está num barril de fermentação? O negócio está meio complicado? Deus está tirando você de um estado e levando para outro muito melhor. Nesse processo, as pessoas não vão mais te reconhecer. Porque você não será mais uma uva que dura alguns dias. Será um vinho que quanto mais o tempo passa, mais poderoso, mais delicioso fica a provar da sua vida. Não negligencie o processo, porque não está do jeito que você imaginava. Estou quase acabando aqui. Um dia Deus me falou assim, Deus me levou lá naquela mensagem, aquela palavra em Jeremias, que fala do oleiro. Alguém já leu isso aí, do oleiro? É uma mensagem de Deus nos tratar, né? Deus falou comigo assim: Wesley, sabe qual que é o seu problema? Não é o seu não, tá? É o meu. Sabe qual é o seu problema, Wesley? É que os seus olhos estão nas minhas mãos. É que os seus olhos, Wesley, estão nas minhas mãos trabalhando em você. E as minhas mãos trabalhando em você são um pouco confusas. Elas te quebram, te amassam, te refinam o tempo todo. Você precisa, Wesley, tirar os olhos do que as minhas mãos estão fazendo e colocar os olhos no que está no meu coração. Porque nem sempre o que a minha mão faz vai deixar claro para você o que o meu coração pensa acerca de você. Talvez seu processo seja igual ao meu. Deus está trabalhando com você de um jeito que não faz sentido. Amassa, aperta, refina, quebra, faz de novo. Porque processos são assim mesmo. Agora, qual que é o nosso desafio? Tirar os olhos da mão e colocar os olhos no coração. No coração de Deus sempre tem algo mais profundo. Se o vaso, o barro, tivesse boca, ele ia estar reclamando igual nós. Nossa, mas eu achei que estava pronto já, você me quebrou de novo. É. Nossa, mas eu achei que agora eu ia poder carregar alguma coisa em mim, mas você me quebrou de novo. É isso aí. Mas uma coisa bonita desse texto, gente, é que a Bíblia fala que em nenhum momento o oleiro descarta o barro. Ele sempre trata o barro para fazer um vaso novo. Deus não desiste de você, não te descarta, continua trabalhando em você para fazer de você uma pessoa cada vez melhor. Aleluia. Deus, pode quebrar, vem com tudo. Você não pode negligenciar o seu processo. Você não pode olhar para o seu processo e questionar o coração de Deus. Tem muita gente olhando o processo e dizendo: Deus, você está aqui? Deus, você é meu pai mesmo porque não está aparecendo, não combina. Tem que ser o contrário. O negócio estranho, o processo. Dá uma olhadinha para o meu pai aqui, você acha que eu não vou resistir? O processo complicado, dá uma olhadinha para o pai que eu tenho. Você acha que eu vou abandonar? Que eu vou desistir? Troca a sua ótica. Comece a enxergar a partir do coração de Deus.
Comece a entender que esse processo, por mais que não seja o que você imaginava, é o que você precisava. O processo não é o que a gente quer. O processo é o que a gente precisa. Vocês estão aqui ainda? Quarto e último, para você poder comer a lasanha do almoço. Te atrapalha se você se esquecer. Olha só. Se você se esquecer que aquele que começou uma boa obra vai terminar. Repete comigo assim: eu sou uma boa obra. Se você se esquecer que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, cumpri-la, você abandona o processo. Você acha que não aguenta. Você acha que não faz sentido, que não tem lógica. Mas olha o que a Bíblia fala aqui, em Filipenses 1,6. Estou convencido, gente, no nome de Jesus, nessa noite nós estamos sendo convencidos. Nessa noite o Espírito está fazendo o que Ele mais gosta, nos convencer a não desistir do processo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não vai morrer no processo. Você não vai ser envergonhado no processo. Você não vai ser esquecido. Deus me diz nessa noite, tem muita gente achando que está esquecida no processo. Não é esquecimento, Deus te escondeu. Você não está esquecido, Deus te escondeu para esse tempo do trabalho dele em você. Você não pode se esquecer que Ele, o nosso Deus, que começou uma boa obra, Ele vai até o final. Deus está completamente comprometido com o que Ele começou na sua vida. Completamente. Deus passa o dia todo. Agora é a hora, né? É o final do processo. Quando você ouvir um teclado, chegou a hora. Ou uma trombeta. Entendedores entenderão. Se tocar uma trombeta, nós sobe. Onde eu estava mesmo? Deus está completamente comprometido com o processo dele na sua vida. E o pastor Luiz Araújo, um dos pastores da nossa igreja, ele falou assim, ó, vou acabar desse jeito, tá? Deus não vai fazer nada meia boca só porque você está com pressa. Deus não vai fazer nada de qualquer jeito só porque você está com pressa. Ele sabe o valor que você tem. Não tem uma cruz aqui, né? Mas você tem preço de sangue. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9: um pouco do que Deus tem para nós a partir dos processos. Olha aqui para mim. Esse processo vai fazer você viver o que você nunca viveu e o que a sua família nunca viveu. Falou comigo assim, é bem no meu coração agora, tá? Deus me respondeu a um questionamento. Eu falei, Deus, não parece que o que eu estou vivendo hoje na minha vida foi algo que eu ocasionei? Na vida financeira, na vida emocional, até na vida sexual, parece que eu estou vivendo coisas que eu não fiz, não ocasionei. Está pesado demais, está estranho. Eu não sei se alguém aqui se encaixa nesse pensamento de que está vivendo algo que parece que não tem explicação nenhuma. Tipo assim, eu fiz isso aqui? O que eu fiz para viver isso aqui? E eu falei isso para Deus. E Deus me respondeu assim, Wesley, me ouça e aprenda uma coisa. Você está lidando com coisas na sua vida agora que o seu pai não quis lidar, o seu avô não quis lidar, o seu bisavô não quis e nem o seu tataravô. Só que é o seguinte, eu te escolhi para romper o que eles não romperam. Eu te escolhi, Wesley, para viver processos que eles decidiram não viver.
É por isso, Wesley, que o nível da batalha que você está enfrentando não parece com o tamanho da sua força, ou com o que você fez, porque na verdade não é. Você está batalhando com coisas que os seus antepassados não tiveram a coragem de batalhar. Será que alguém se identifica comigo? Vida financeira destruída. Casamentos dos dois lados, paterno e materno. Nenhum casamento ok. Ministério. Tios desviados, afastados. E eu me vi enfrentando processos que não pareciam que eu tinha ocasionado. E Deus falou: você está guerreando comigo o que o seu pai, avô, bisavô e tataravô não quiseram guerrear. Vai ser exigido de você uma força ainda maior. Mas Wesley, existe algo que você precisa entender. E agora eu libero para você, igreja. Se você se posicionar em processos que a sua família não se posicionou, a batalha vai ser grande. Mas tudo aquilo que estava acumulado para eles receberem, vai vir acumulado e vai atingir você. Meu Deus. Porque é o seguinte, se eu me posiciono numa batalha que eles não quiseram, eu quero a bênção. Deus está chamando você nesse tempo para se posicionar. Nessa semana você vai fazer, no nome de Jesus, com o Espírito Santo, uma análise. Como era a sua família? Como está sendo a sua família agora? Como era o seu pai? Como você está sendo como pai? Como era a sua mãe? Como você é mãe? Como você é marido hoje? Como você é mulher hoje? Como você é discípulo de Jesus hoje? Chegou a hora de uma igreja que entende processo, mas vive vitória. Chegou a hora de uma igreja destemida, que sabe, entende, que precisa romper com o que não foi rompido. Eu falei um dia: a partir de mim, não veremos mais divórcios na minha família. A partir de mim, não vai ter abuso físico, sexual, psicológico na minha família. A partir de mim, o povo vai viajar de avião e vai sair do Brasil. A partir de mim, virão pastores, pregadores, ministros, missionários. E um dia os meus netos vão falar: vovô Wesley se posicionou no processo. Vovô Wesley não abandonou o processo. Aleluia! Aleluia! Deus está fortalecendo a gente, renovando a gente, dando novas ferramentas, armas, para não desistir. Sabe por que você não pode desistir? Porque Deus não desiste de você. Lembra aquela música antiga? Vou tentar aqui. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! E aí, porque você está posicionado, vivendo os processos, Deus libera para você 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. Aleluia! Nenhum olho na sua família viu. Vai começar a ver agora. Porque você está aceitando processos, sua família vai ver coisas a partir e através de você. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Você vai começar a ouvir de Deus coisas que ninguém até hoje da sua parentela ouviu. Mente nenhuma imaginou. Ei, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, se você tem algum tipo de sonho que cabe no seu bolso, é só seu. Agora, se você tem um tipo de sonho que não cabe no seu bolso, é um sonho de Deus para a sua vida.
É a Bíblia que está dizendo. Mente nenhuma imaginou. Aleluia. Que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama, guarda os mandamentos, cumpre a palavra, permanece em processo. Há uma promessa para você, de ver o que não viu, ouvir o que não ouviu, imaginar o que não imaginou, mas você precisa permanecer. Você recebe essa palavra nessa noite? No dia 30 de agosto, apresentaremos uma peça de teatro aberto à comunidade com o tema Intimidade. Será no Cine Teatro Recreio e teremos 4 sessões a partir das 16 horas. Procure-nos em nossas redes sociais e faça a sua inscrição. O que te afasta de Deus não é só falta de tempo. É a distração, o orgulho, a frustração. Existe uma guerra invisível e ela é pela sua intimidade com Deus. Mas há um caminho para a vitória. Intimidade é uma peça que vai abrir os seus olhos para a batalha espiritual e te lembrar que a vitória é de quem não solta a mão de Deus. Não perca, dia 30 de agosto, Cine Teatro Recreio. Sua vida pode mudar. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Terça-feira, às 19 horas, nós temos o culto das séries. Quinta-feira é o momento da célula nos lares. E no sábado, nós temos rede de criança às 15 horas, na sede e nas bases. Às 19 horas, nós temos a rede de jovens e a rede One. Domingo, nós temos o melhor culto às 8 horas. A escola bíblica dominical acontece às 8h30, a rede de adolescentes às 10 horas e o culto de celebração acontece às 10 e às 18 horas. Às 18 horas nós temos a sede e nas bases. E já quero deixar marcado na sua agenda, no dia 6 de setembro, teremos o nosso encontro de gerações. Vai ser um tempo precioso, reunindo pessoas de todas as idades para adorar o Senhor. Não perca, convide sua família e venha viver essa experiência conosco. Chegamos ao fim de mais um Deus Tem o Melhor. Que o Senhor te abençoe grandemente e que sua semana seja cheia de Deus e alegria. Não deixe de nos seguir em todas as nossas redes sociais que estão aí aparecendo na sua tela agora. E também baixe o nosso aplicativo. É muito importante para a sua edificação. Todos os dias tem conteúdo novo para você acompanhar. Nossas ministrações, devocionais, até um quiz para testar seu conhecimento bíblico e passar horas conectado com Deus. O QR Code está aí na sua tela. Baixe agora mesmo o app Renovada. A gente se vê no próximo domingo ou na reprise de quarta-feira às 9 da manhã ou a qualquer momento do nosso canal do YouTube. Deus abençoe você e até semana que vem.